Bom dia, alunos do oitavo ano. Essa é a nossa aula de devolutiva. Vou explicar e corrigir aí todas as questões da nossa avaliação. Vamos lá então. Primeira questão sobre frutas, né? Que a gente viu lá no início da unidade 1. Leia o texto e responda a questão. Qual é a fruta favorita dela? Então ela fala lá no texto, né? I eat apples, bananas and pears, but I really like, mas eu gosto realmente oranges, né? De laranja. Então a resposta correta é her favorite fruit is orange. O que aconteceu na semana passada? Bom, aqui a gente vai ver muitas questões aí sobre os verbos no passado. Aqui no caso é o verbo to be, né? Lembrando que o verbo to be no passado fica was e were. Was para singular e were para plural. Então, olha, na semana passada eu não fui para a escola porque eu estava doente. Minha mãe me disse para descansar e beber muita água. Hoje eu estou me sentindo melhor. Então a pergunta é: o que aconteceu na semana passada, né? Ele ficou doente e não foi para a escola. He was sick and he didn't go to school, né? Ele estava doente e não foi para a escola. Aqui é para a gente colocar os verbos no passado, tá? Lembrando que a gente estudou aí verbos regulares e irregulares, tá bom? Os verbos regulares é só acrescentar ed no final do verbo. E os verbos irregulares é preciso decorar a tabela. E no caso de vocês, era só aí pesquisar, né, qual é a forma correta. Então, stop, que é parar, né? Tem que aumentar um P, stopped, tá bom? Então, é a primeira ou a última opção. E to come, que é vir, fica come, né? Came. E do fica did, tá? Então, a primeira opção é a resposta correta. Aqui, novamente, verbos no passado, para a gente completar com os verbos que estão aí entre parênteses. Então, o primeiro é o verbo to be, né? Então, eu tenho que completar com was, porque eu, singular, tá? Então, a gente já pode eliminar as duas últimas opções. Look é um verbo regular, né? Todas as opções são iguais. Looked. Novamente, o verbo to be com it, que também é singular, que é was. Então, é a primeira opção que é a correta, né? E finish, que é um verbo regular, que é só colocar ed no final, fica finished. Aqui novamente uma tabela, né? Pra gente colocar os verbos no passado, são verbos regulares e irregulares. Então, o verbo come, que a gente já viu, né? Que é came. Go, que é went. See, que fica saw. E play, que fica played, tá? Came, went, saw, played. Então, é a segunda opção. E vocês viram que a plataforma, né, da NetBio, ela faz essas pegadinhas, né? Coloca a palavra parecida, mas com algumas letras erradas. Played tá escrito com I, né? Então tá errado. Marque a opção que contém somente verbos irregulares, tá? Então são verbos que não são terminados com ed. Então a gente tem que achar somente irregulares. Primeira opção, make, play não pode. Segunda opção, make, come, be, see and go, né? Parece correta, mas só para confirmar. A terceira opção a gente tem stop, que não é. E na última opção temos novamente play, que também é regular, então a resposta correta é a segunda opção. Escolha a frase correta. Aqui, né, é uma questão sobre a negativa do verbo no passado, quando a gente usa didn't, tá?
Então, quando a gente usa esse auxiliar, é porque o verbo está no passado e quando a gente coloca ele na frase, a gente tem que voltar o verbo para o presente. Então, Daniel didn't study English last week. Daniel não estudou inglês na semana passada. Parece correto. A segunda opção está errada, porque eu não posso usar doesn't, né? Eu tenho que usar didn't. A terceira opção também está errada, porque o verbo studied está no passado e quando eu coloco o auxiliar, eu tenho que voltar o verbo presente. E a última opção está errada, porque eu usei no final da frase a palavra now, que significa agora. E quando eu falo de passado, eu tenho que usar expressões do passado. Então, a resposta correta é a primeira opção. O que você comprou para a sua mãe no último Natal? Vocês têm que achar uma resposta com o verbo no passado, tá? Então, comprar em inglês fala buy, né? Parece com buy de tchau, mas escreve B-U-Y. E o passado desse verbo fala bought. Então, a gente tem as duas últimas opções, mas a última está escrito I did bought. Eu não posso usar did numa frase afirmativa, né? Did eu uso para fazer pergunta. E aqui no caso é uma resposta. Então é a terceira opção. I bought her a new cell phone. Eu comprei um celular para ela. Passar as frases para o passado, né? Então eu vou usar o auxiliar did, tá? Didn't, né? Não, Passa as frases para o passado. Isso, eu vou usar o verbo no passado. Se for negativa ou interrogativa, eu uso o auxiliar did ou didn't. Então, vamos lá. Buy, né? Acabei de falar para vocês, fica bought. Então, Mike bought a car. Então, a gente pode eliminar a segunda e a última. James and Lillian make, né? Make fica made. Então, pronto, né? Já achei a primeira opção. E I don't go to work, I didn't go to work. Primeira opção. Coloque as frases na forma negativa. Nós temos aí verbo to be, verbo irregular e verbo regular, tá? O verbo to be é was, vai ficar wasn't. Bought vai ficar didn't buy. E studied vai ficar didn't study, né? Então, a primeira opção não pode ser, porque eu estou usando don't na última frase. A segunda opção parece correta, né? I wasn't at school yesterday. Lillian didn't bought. Não, tem que ser didn't buy. Então é a última opção, né? I wasn't at school yesterday. Lillian didn't buy. E Greg didn't study. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. E até mais. Bye, bye.